quanto o trabalho atrapalha a nossa vida pessoal? Olha, esse assunto, ele dá pano para manga, né? Porque muitas vezes a gente se encontra numa posição em que a gente se percebe levando problemas de casa para o trabalho e do trabalho para casa. Mas aqui eu quero compartilhar com você uma concepção que eu tenho em relação a esse assunto. Bom, então quando a gente fala sobre vida pessoal e trabalho, eu entendo que funciona da seguinte forma. A gente tem dois conjuntos. O grande conjunto é a nossa vida. E aqui dentro desse grande conjunto tem a nossa vida do trabalho, nossa vida profissional. Eu entendo que a vida profissional, ela é uma parte da nossa vida pessoal. Mas o que mais importa é sim a vida pessoal. É estranho até a gente falar o que mais importa, porque o trabalho também é importante e faz parte de quem a gente é, não é? Só que eu acho que a nossa vida profissional, ela está dentro da nossa vida pessoal. Então a gente já tem aqui, na minha concepção, um certo grau de importância, porque é alguma coisa maior englobando uma coisa menor, né? Mas às vezes as coisas embolam tanto que uma coisa acaba engolindo a outra, né? Isso é a vida acontecendo, e eu acho normal que em alguns momentos, sim, a nossa vida profissional vai ter um espaço maior, um grande espaço dentro da nossa vidona, dentro da nossa vida pessoal. Então, ter mais tempo de trabalho em algum momento da sua vida não é o problema. O foco aqui desse vídeo que eu quero falar para você é sobre o sentimento que a gente traz do trabalho para dentro da nossa casa, para dentro do nosso lar, para dentro da nossa vida pessoal. E eu quero te contar uma história que é real em quase tudo. Eu não vou contar detalhes porque eu não quero identificar ninguém. Mas a história é a seguinte: são pais autônomos e que, quem é autônomo sabe, existem vários desafios dentro do seu trabalho, né? Existe uma certa instabilidade, enfim. Mas nem todo mundo consegue lidar muito bem com essas questões de ser um autônomo. E esses dois pais tinham 2 filhos pequenos e não sabiam lidar com essas questões, e acabou gerando uma ansiedade muito grande em razão do trabalho, que acabou reverberando na família. As crianças pequenas estão ali dentro da família, dentro do lar, e eles acabaram sendo afetados por isso e começaram a demonstrar sinais de também ansiedade em diversos âmbitos das suas vidinhas. Eu sei que não é uma coisa pontual, aqui a gente está falando de pais para com os filhos, mas às vezes são filhos já adultos que moram com os pais e acabam descontando isso nos seus pais, né? Às vezes desconta com o seu parceiro, com o seu marido, com a sua esposa, ou acaba descontando mesmo nos seus pais, nos seus familiares, mesmo não morando na mesma casa, né? No mesmo lar. E muitas vezes esse transbordamento acontece com você mesmo, dentro da sua própria convivência diária, fora do ambiente do trabalho. Esses são os problemas. Mas como que a gente agora consegue lidar com isso? O lar, a família, eles são o nosso lugar. O lugar, ele não é feito, ele não é bom porque tem coisas, mas ele é bom por conta das pessoas que tornam esse ambiente bom. Como seres humanos que somos, nós sentimos quando passamos por situações difíceis. Isso é natural, mas também é a nossa responsabilidade saber lidar com os nossos sentimentos para ter uma vida melhor, uma vida mais feliz. E para quem precisa de ajuda com isso, de saber lidar melhor com os sentimentos, existe o tratamento psicológico, a chamada terapia, né? Quando a gente fala de família, quando a gente fala de infância, a gente tem um olhar multidisciplinar. A gente vai ver quais são os pontos que precisam ser ajustados para que essa família ela tenha um ambiente melhor, cada vez melhor. E às vezes esses pontos que precisam ser ajustados é em relação ao trabalho. Além de a gente saber não levar os problemas do trabalho para casa, a gente e as empresas também, elas precisam ter a consciência de fazer com que esse ambiente de trabalho seja bom. Porque no final das contas, o principal lugar das pessoas é um ambiente familiar,
é a sua vida pessoal, é o seu lar. E se nesse lugar principal não está bom por causa do trabalho, com certeza o trabalho não vai ir bem. Então acaba que se torna um ciclo. É muito importante que as pessoas tenham uma vida saudável no seu trabalho. Isso quer dizer que a gente não pode ter nenhum problema no trabalho, não pode ter nenhum problema na vida? Não. É lógico que a gente tem desafios, eu prefiro falar desafios, né? Porque a gente consegue resolver os desafios. Mas embora a gente seja afetado de forma sentimental por esses desafios, a gente pode ficar ansioso, pode ficar triste, é normal. Mas dentro do lar, a gente pode dar uma descansada. É lógico que nós não somos robôs, a gente vai ter uma cabeça, né, não vai conseguir desligar, assim, então a gente vai ficar um pouco diferente, a gente não vai ter uma alegria forçada, não é isso que a gente está falando, mas é saber lidar, é saber fazer com que a ansiedade ou a preocupação excessiva que você está tendo com algum desafio do seu trabalho não atrapalhe a sua convivência familiar, o seu lar, porque a gente precisa desse momento do lar, de um ambiente bom, para a gente recuperar as energias, para a gente retomar a nossa calma e fazer com que as pessoas que estão convivendo com a gente também não sofram, não sejam as destinatárias da nossa ansiedade. Esse é um aprendizado que a gente vai aprimorando com o passar dos anos, com o passar dos dias, né? Não é uma coisa que muda de uma hora para outra, mas é algo que a gente precisa ter uma constante atenção e que no fim das contas faz bem pra gente. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixe seu like se você gostou, se inscreve aqui no nosso canal e eu te vejo nos próximos vídeos. Tchau!